Então, falando aqui um pouquinho sobre a prescrição de medicamentos e depois no final vou falar um pouco sobre o sistema de tarjas que identificam lá os medicamentos, né? Aquelas advertências na forma de tarja nas embalagens, tá? Então, primeiro, o que é a prescrição? A receita, né? O que é essa receita? Receita é um documento, tá? Que o prescritor, ou seja, o profissional da saúde que está habilitado a prescrever o medicamento, a receitar o medicamento, ele escreve para instruir tanto o paciente quanto o profissional da dispensação, que é o farmacêutico, tá? Sobre o ato de entregar esse medicamento para o paciente, tá? Então a receita, esse documento, ele tem ele envolve três agentes aí: o prescritor, o paciente e o profissional da dispensação, o farmacêutico, tá? Então, a receita ela serve para isso, para transmitir essa informação de forma inequívoca entre esses três agentes, tá? Quem são os principais prescritores? É óbvio que o primeiro é o médico, né? Todo mundo sabe que os médicos, eles têm uma prerrogativa muito grande na hora de prescrever medicamentos, né? Eles têm praticamente todo o arsenal terapêutico à disposição dele, né? Claro que isso vai depender muito da especialidade dele e da prática, tá? Uma coisa interessante para ressaltar é o seguinte: é possível o veterinário prescrever medicamentos humanos, mas aí é claro que ele está prescrevendo medicamentos humanos para animais, tá? Então é relativamente comum um farmacêutico receber na farmácia uma receita de um veterinário para ele dispensar um produto humano que vai ser usado para animal, tá? Isso pode acontecer sim. Outro tipo de profissional que também é bem comum prescrever, que chega bastante receita na farmácia, é o dentista, tá? O dentista, é claro que a prática profissional dele, ele não usa muitos tipos de medicamento diferente. Quais são os medicamentos frequentemente prescritos pelo dentista? São os anti-inflamatórios, os antibióticos, né? E eventualmente, né, dependendo da prática do dentista, um ansiolítico, né? Pessoas que têm fobia, alguma coisa desse tipo, ou que são muito ansiosas, né? Talvez precisem de um ansiolítico para poder serem atendidas pelo dentista, tá? Mas na prática comum são os anti-inflamatórios esteroidais, não esteroidais, e os antibióticos, ok? Bom, a receita, esse tipo de receita aqui, a receita simples, ó, esse molde eu tirei desta cartilha, tá? Aqui está a referência da cartilha, eu tirei essa receita de lá, esse modelinho de lá, só para você ter uma ideia. Normalmente, hoje em dia, os prescritores fazem o quê? Eles têm um arquivo do Word lá, com as receitas, eles vão simplesmente alterando ali as características de cada paciente e tal da receita e ele imprime, assina e tal, né? Tudo é muito automatizado hoje em dia, né? Antigamente era tudo muito na mão, mas ainda tem muita coisa na mão, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o que nós vamos ver? Que a receita simples, ela tem que ter, primeiro, as informações sobre o prescritor, as informações sobre o paciente, a apresentação do medicamento, tá? Depois tem que ter também as informações sobre a frequência com que ele vai tomar, né? O intervalo entre as doses que ele vai ter que tomar, né? Depois embaixo tem que ter a assinatura, a data, a assinatura do profissional, né? Normalmente o profissional ele carimba isso daí, né? E o carimbo dele tem o número de inscrição nele no conselho de classe, né? Muitas vezes você pode pôr no verso também maiores detalhes, né? Tipo assim, olha, toma antes das refeições, ou toma em jejum, ou toma logo após as refeições, tá certo? Então aí você pode pôr outras recomendações ali, tá? Com relação se sentir algum mal-estar, voltar a procurar, você pode pôr mais informações ali, tá? Bom, detalhe importante aqui é que existe todo um receituário especial para substâncias restritas,
tá? E são as substâncias, e são as receitas que elas têm controle de retenção, tá? Ou são retidas. Entenda uma coisa, as receitas simples, na maioria das vezes, as receitas simples elas são feitas para o paciente, ele simplesmente mostra essa receita para o farmacêutico, o farmacêutico entrega e ele leva a receita embora junto com o medicamento, tá? Agora, as receitas de controle especial, receita azul, receita amarela, receita branca de controle, né? Essas receitas, elas estão retidas pelo farmacêutico lá na farmácia, tá? Isso é feito para evitar o quê? Que o paciente possa comprar quantas embalagens ele queira do medicamento, tá? Esses medicamentos de controle especial, normalmente eles são medicamentos que criam dependência, né? Que eles são psicotrópicos, que eles são entorpecentes, então tem todo um controle para isso, né? Então, cada tipo de substância vai ter um tipo de receita especial, tá? Então, eu recomendo que você se atualize com relação a isso, tá? Aonde você vai se atualizar? Então, deixa eu explicar aqui, ó. Se você olhar, existe uma resolução de diretoria colegiada de abril de 2020, é bem recente, né? Esse vídeo está sendo gravado em julho, né? Provavelmente ano que vem ou ano subsequente você vai ter que atualizar isso daí, mas basicamente é assim que funciona. Entenda o seguinte, ó, essa portaria de número 344 de 12 de maio de 98, ela fez o quê? Ela criou uma lista ou uma série de listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras de controle especial, tá? Que você precisa ter esse receituário diferenciado para fazer a prescrição, tá? Então, essa lista foi publicada primeiro em 98 e ela vem recebendo subsequentes atualizações. E a última é essa daqui de 15 de abril aqui, que é essa que nós estamos falando aqui agora. Certo? Entendido isso? Então, ó, se você olhar aqui, ó, passando rapidinho, ó, você vai ter a lista, ó. A lista A1, a lista A2, tá? E assim subsequente, B, C. E aí, cada uma dessas listas vai exigir um tipo de medicamento diferente, tá? Cada um tipo vai exigir um tipo de medicamento diferente. Aqui, ó. Então, deixa eu voltar onde eu estava, tá? Então, por exemplo, a lista branca de controle, a receita branca de controle especial, que tem retenção de receita, as substâncias da lista C, que está naquela RDC que eu coloquei lá para vocês. Receita azul ou receita B, psicotrópicos, lista B1 e B2, também estão naquela lista lá, tá? Naquela RDC que eu coloquei. Tem as receitas amarelas das notificações de retinóide, talidomida, que também estão ali. Então aquilo ali tem tudo que você precisa saber de substâncias, qual a receita que você vai precisar, tá bom? Por fim, só para falar um pouquinho aqui das tarjas, ó, perceba o seguinte, medicamento de venda livre não tem prescrição, isento de prescrição, ele não tem tarja. Medicamento que tem tarja vermelha, escrito venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com prescrição e a receita não é retida. Ah, mas farmácia do lado da minha casa vende isso daí. Aí, pessoal, é outra história. A lei diz que não pode, mas se vende, né? O Brasil de vez em quando tem essas histórias, né? Agora, tem outro tipo aqui, ó, receita tarja vermelha e tem escrito dentro da faixa, ó, da tarja, só pode ser vendido com retenção de receita. Então é o caso, por exemplo, dos antibióticos hoje, né? Para evitar o problema da resistência, aumentar o problema da resistência aos antibióticos, está sendo feito o controle mais rigoroso. Então, hoje em dia, os antibióticos eles têm retenção de receita também, tá? Os medicamentos tarja preta são aqueles medicamentos que podem causar dependência e eles certamente são de venda muito restrita, né? Eles pertencem àquela lista B1, B2 lá, tá? E eles são de tarja preta, né? Para deixar bem claro que eles podem causar dependência, tá? Então, claro que a retenção dele de receita é feita, né? Bem controlado.
E só um outro detalhe é o seguinte, a tarja amarela, ela só indica que aquele medicamento é um medicamento genérico, tá? Ela não tem nenhuma restrição com relação ela não quer dizer nada com relação se a receita tem que ser retida, não retida, se causa dependência ou não. Ele só fala assim, olha, esse medicamento é genérico, ele pode ser trocado pelo de referência. É isso que ela quer dizer. Inclusive aqui, ó, se você tem a faixa amarela, a tarja amarela e vermelha, significa que é um genérico que precisa de receita para comprar. Certo? É isso. Falou.